Olá, caros amigos do YouTube, eu sou Kátia Magalhães, sejam todos muito bem-vindos ao canal Chá com Debate, seu espaço de interlocução livre e democrática na internet. Eu poderia conversar um pouco aqui com vocês hoje sobre a última grosseria presidencial, sobre os últimos dizeres de Jair Bolsonaro, sobre o tal leite condensado e sobre o propósito, a finalidade que ele gostaria que os jornalistas dessem ao tal leite condensado, que foi objeto de gastos milionários pelo governo. Mas como vocês sabem, vocês me dão a honra de me acompanhar aqui no canal quase diariamente, eu tenho tratado a miúde de todas essas grosserias, de todas essas descomposturas, de modo que hoje não vou desperdiçar nem o tempo de vocês, nem o meu, com esse tipo de vulgaridades, com esse tipo de quebra de decoro. Mais uma. Em vez disso, vou colocar a mão num vespeiro, vou suscitar uma polêmica das boas e convido vocês aqui a me acompanharem em uma discussão sobre um tema para lá de polêmico, que é a disposição mostrada por setores da iniciativa privada de adquirirem diretamente dos fabricantes lotes de vacina contra a Covid-19 e de distribuí-las no mercado. O tema foi objeto hoje de uma reportagem muito extensa do jornal O Globo, trazendo fatos, trazendo depoimentos de pessoas, trazendo inclusive a opinião de 4 especialistas que divergem muito entre si. E acerca dessa reportagem, temos ainda o artigo do jornalista Carlos Alberto Sardenberg, também publicada na edição de hoje. Assim, convido vocês a conferirem. Foi uma matéria que, de tão extensa e de tão complexa, me deu margem a várias reflexões que eu gostaria de compartilhar aqui com vocês. O que eu acho, em uma primeira análise, que está em jogo em toda essa discussão? A meu ver, sobretudo, 2 fatores. O primeiro deles é a escassez de um insumo atualmente valiosíssimo, que são essas vacinas, um único meio de que a ciência atual, o nosso estado da arte, dispõe para tentar salvar vidas humanas. E o segundo fator é a corrida contra o tempo, é o advento de cepas cada vez mais infectivas, cada vez mais agressivas, que ameaçam as nossas vidas a uma velocidade cada vez mais acelerada e a nossa necessidade de dispor dessas vacinas. Algumas opiniões mais assodadas, por assim dizer, mais movidas por algumas ideologias, não se dão muito ao trabalho de descer a fundo nessa questão e de analisar toda a complexidade dos fatores envolvidos nela. Pelo contrário, certas vozes afirmam de pronto que esse tipo de iniciativa seria desumana porque exporia ainda mais a enorme desigualdade que sabemos é uma realidade, infelizmente é uma triste realidade no nosso país. Ou seja, segundo essas pessoas, a compra de vacinas pelo setor privado para redistribuição feriria o princípio da equidade, da igualdade entre todos nós brasileiros. Mas será que é bem assim? Será que é exatamente isso? Será que estaríamos diante de uma postura elitista, de uma postura que salvaria vidas de alguns poucos ricos, mimados, caprichosos, expondo a vida de milhões de brasileiros pobres, paupérrimos e muito vulneráveis? Será? Vamos pensar um pouquinho. Talvez não seja muito bem assim. Em primeiro lugar, segundo divulgado nessa matéria de O Globo, os grupos
grupos que estariam dispostos a promoverem essa iniciativa estariam também dispostos a ceder um percentual expressivo dessas vacinas ao SUS, ou seja, à saúde pública, para distribuição gratuita. Em segundo lugar, também de acordo com a reportagem, várias empresas que estariam integrando esse pool desejariam utilizar essas vacinas para imunizarem seus funcionários. E aí, quando falamos em funcionários de grandes empresas, temos em mente também pessoas pertencentes a classes muito desfavorecidas. Temos operários, trabalhadores de construção civil, trabalhadores de linhas de montagem, todas essas pessoas que talvez pudessem vir a ser vacinadas pelas suas empresas empregadoras. E por quê? Porque as empresas sejam extremamente altruístas? Não, porque as empresas estão dispostas, estão ansiosas para retomar o ritmo da atividade econômica e para isso elas precisam de mão de obra atuante e saudável. De modo que vejam vocês aí, mais uma vez, o interesse egoístico do ser humano, quando dirigido a um propósito produtivo, a uma finalidade produtiva, pode sim ajudar a salvar vidas, inclusive vidas de pessoas paupérrimas. Por um outro lado da questão, acho que tem causado muito choque nessa discussão toda a possível aquisição pelo setor privado de um determinado insumo que é atualmente vital para a saúde pública, a saber, as vacinas. Só que isso já ocorre a miúde, sobretudo entre nós, um país tão desigual. Infelizmente, reitero isso, a desigualdade é uma realidade nesse país. Mas vemos aqui que o setor privado, diga-se, o setor privado de saúde, tem que adquirir insumos, tem que adquirir equipamentos vitais, muito necessários à saúde humana, que em grande medida ainda faltam na rede pública, leia-se, no SUS. Vamos pensar aqui, acompanhe um pouquinho o raciocínio comigo. Vamos pensar em um equipamento extremamente caro, importado, um equipamento que demanda investimentos e que pode ser a diferença entre vida ou morte. Pode ser um equipamento que ajude a salvar uma vida, um tomógrafo. Quando eu ou você ou nossos conhecidos que frequentamos a rede privada de saúde, temos que nos submeter a uma tomografia, a um exame de imagem e nós vamos lá fazer uso daquele tomógrafo adquirido na rede privada. Pensem aqui comigo, aquele tomógrafo que foi comprado pelo hospital, pela clínica privada, deixou de ser comprado lá na ponta pelo SUS. É um tomógrafo a menos no SUS. Mas, infelizmente, as pessoas que frequentam a rede privada não podem ser penalizadas por faltas de governos sucessivos, de péssimas gestões, de abandono, de muita roubalheira, incompetência e corrupção, que fazem com que o governo, com que a saúde pública ainda não tenha, pelo menos entre nós, condições de concorrer com a saúde privada. E para quem disser o contrário, para quem sustentar uma tese em contrário, eu sugiro a vocês que recomende a essas pessoas, quando adoecerem, que procurem a rede pública, que procurem o SUS e não a rede conveniada aos planos de saúde, não à toa tão caros entre nós. Por que será? Então, acredito que essa discussão já seja uma discussão que a gente trave rotineiramente, em vista, reitero eu, da enorme desigualdade que reina no país. Só que essa desigualdade não vai ser vencida
por um empecilho governamental as compras de vacina pela iniciativa privada. E aí eu penso que talvez essa iniciativa das empresas não seja uma forma de furar fila, mas pelo contrário, seja a criação de uma segunda fila, de uma fila paralela à primeira, em que pessoas que possam pagar por essas vacinas no mercado privado deixem aquela primeira fila da gratuidade e vão para a segunda. Qual vai ser o resultado esperado disso? Acredito que pessoas mais vulneráveis que estariam lá no finzinho da fila vão pular vários lugares daquelas pessoas que tiverem saído da primeira fila para o mercado privado e vão conseguir ser imunizadas bem mais cedo. Ocorre que a própria reportagem aponta ainda vários problemas, vários obstáculos a esse tipo de prática. O primeiro obstáculo é o preço bem mais elevado de aquisição das vacinas. Esse é um obstáculo tremendo, um obstáculo de mercado, muito bem apontado em números na reportagem. De que forma isso pode ser contornado? Não sei, vamos aguardar a experiência, vamos ver como ficam as tratativas para ver se esse preço, se há uma viabilidade de redução desse preço no setor privado. Também dentre os obstáculos, as grandes dificuldades a esse tipo de prática, a reportagem aponta a incerteza em relação à origem, à fonte das vacinas. E aí, acredito que não haja muito problema. Acredito que as vacinas adquiridas pelo setor privado e distribuídas também no mercado privado devam ser tão analisadas, tão certificadas quanto as vacinas distribuídas no setor público. Acredito que haja um meio de arranjo em relação a isso, desde que os órgãos de certificação se disponham a fazê-lo, a realizar esse trabalho. No caso, a Anvisa certificar a segurança, a eficácia também desses lotes de vacina distribuídos no setor privado. Um último obstáculo muito importante suscitado pela reportagem é um obstáculo que diz respeito a uma insegurança jurídica, inclusive com a eventual possibilidade de confisco desses lotes adquiridos por empresas privadas por um governo. Essa é uma possibilidade. Lembro a vocês que estamos num país que não costuma respeitar muito propriedade privada. Já tivemos até um confisco lá nos anos 90 de ativos financeiros, até de contas correntes. Acho que talvez o governo brasileiro, incompetente e usurpador que é, talvez não hesitasse em proceder a esse tipo de confisco. E essa ameaça, essa perspectiva de insegurança, é claro que gera temor em possíveis agentes privados interessados nesse negócio. Pessoal, eu acho que como vocês viram aqui, como vocês vão ter oportunidade de ler nessa longa matéria, reitero, mais de uma página de jornal, uma matéria abordando fatores diversos. Esse é um tema de enorme complexidade, é um tema que nem de longe tem uma solução simples, nem de longe cede a uma opinião, a um simplismo de um sim ou de um não, ou de ser a priori favorável ou desfavorável. Eu só acho que, mais uma vez, no Brasil, a gente tem que quebrar esse tabu em que as pessoas costumam imaginar que só o governo tem as soluções mágicas para os seus piores problemas, para todas as suas tragédias pessoais. Não. Em geral, o que ocorre, o que a gente observa na vida prática é exatamente o contrário. É a capacidade, é a eficiência muito maior do setor privado em solucionar problemas práticos, problemas do dia a dia.
E aí, acho que essa questão em particular que estamos abordando hoje não pode se transformar em um tabu. Acho que tem que ser analisada com toda a seriedade que a matéria merece. E quem sabe também nesse item de imunização contra a Covid-19, quem sabe também aqui o setor privado não possa ser bem mais eficiente e dar respostas muito mais rápidas que os governos. Pergunta que fica, só a vida responderá. Bom, essas eram as reflexões que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje. Se tiverem gostado desse vídeo, deixem seus likes, comentem. Por hoje me despeço e até o próximo Chá com Debate.